Agora nós vamos entrar no momento de agendamento, finalmente, para a cirurgia desse paciente, tá? Então vamos seguir aqui um passo a passo bem detalhado, porque é através desse passo a passo que a gente consegue evitar vários problemas que acontecem no meio do caminho. Então, aqui no dia do agendamento, eu já recebi o planejamento do implantodontista, eu já tenho a data dessa agenda e vou entrar em contato com o paciente agora para realizar esse agendamento. Então, eu primeiro vou passar o dia e o horário da consulta desse paciente, que na realidade vai ser o dia e o horário da cirurgia. Então, já vamos ajustar aqui. Passar o dia e o horário da cirurgia desse paciente. E explicar, isso daqui é muito importante, porque às vezes o paciente se ausenta porque ele não tem a noção que o implantodontista, por exemplo, não é um profissional que está disponível todos os dias na clínica. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou explicar que o doutor está disponível exclusivamente neste dia e horário para atendê-lo. E por esse motivo, ele deve se organizar com antecedência para estar disponível nesta data. Isso daqui é extremamente importante, porque se a gente entra em contato com esse paciente e agenda essa cirurgia simplesmente como um procedimento clínico qualquer, da mesma forma que a gente agenda uma limpeza, da mesma forma que a gente agenda um tratamento de cárie, talvez esse paciente não entenda a importância, talvez não entenda a logística. Então, existe um dia específico de cirurgia, existe um dia específico onde esse profissional estará disponível para realizar esse atendimento. E ainda que você tenha implantodontista todos os dias à disposição, é importante que a gente utilize este gatilho de escassez e de exclusividade, para que o paciente tenha o compromisso de comparecer naquela data. Por quê? Existe toda uma preparação para que uma cirurgia seja realizada. Se o paciente não tem a consciência de que isso não acontece todos os dias, não acontece o tempo todo e não é tão fácil assim fazer um novo agendamento, ele vai querer desmarcar essa consulta por qualquer motivo. Às vezes, se o tempo deu uma fechadinha, começou a garoar, ele deu um friozinho na barriga porque ele tá com um pouco de receio, ele vai desmarcar. E aí é a hora que a gente vai ter prejuízo financeiro, principalmente, porque esse doutor vai estar parado, a gente vai estar com a agenda livre, vai estar com a agenda vaga, e o pior de tudo, vai estar com uma agenda parada sem nem a possibilidade de agendar uma nova pessoa nesse período. Então vamos simular aqui uma ligação. Seu João, estou entrando em contato com o senhor para dar uma excelente notícia, uma notícia que eu tenho certeza que o senhor estava esperando ansiosamente. Nosso implantodontista realizou o planejamento do senhor e agora eu já tô aqui com tudo em ordem, já tô com todos os materiais ok e já tô com a data da cirurgia do senhor. Seu João, a data da cirurgia do senhor vai ser na próxima quarta-feira, dia 25 de março, às 9 horas da manhã. Mas, seu João, deixa eu falar uma coisa importante. Eu preciso que o senhor me dê certeza absoluta que o senhor se organize com antecedência em relação a essa consulta, porque o nosso doutor especialista planeja um dia específico para a cirurgia. Existe toda uma preparação, existe todo um planejamento, toda uma organização da sala para que a gente consiga realizar essa cirurgia da melhor forma possível. Então, ó, anota aí direitinho, coloca o celular para despertar, já avisa a família, já vai se organizando, porque eu preciso que o senhor esteja aqui nessa data e nesse horário. Mas, ó, seu João, eu sei que imprevistos acontecem e caso aconteça algo grave, ou Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa com o senhor, com algum familiar, algo realmente grave que impeça o senhor de estar aqui com a gente, eu peço que o senhor nos comunique com antecedência, para que evite honorários adicionais além do que o senhor já contratou, ok? Então, eu estou à disposição, o senhor tem nosso telefone, se tiver alguma dúvida. Então, toda vez que eu for entrar em contato com esse paciente, eu preciso fazer esse reforço para que ele entenda que isso não é uma consulta de limpeza, por exemplo, que ele pode agendar e pode reagendar quantas vezes ele quiser. Oriente que após o procedimento é necessário dias de repouso, então é importante que o paciente se organize. Então, eu vou falar.
E seu João, ó, depois que o senhor fizer a cirurgia, é importante que o senhor se organize para ficar em repouso. Então, se o senhor trabalha, é bom que já avise com antecedência na empresa. Ou se o senhor não trabalha, mas precisa de alguém, né, de suporte aí para preparar a alimentação do senhor, para dar o suporte em relação aos medicamentos, já vai se organizando. Se o paciente, por exemplo, perguntar quantos dias de afastamento, isso é muito individual, mas a gente pode dar aí um espaço de 3 a 5 dias, talvez. Ó, seu João, é o doutor que vai saber depois da finalização, de acordo com como for, né, que vai seguir essa cirurgia, mas em média, geralmente em torno de 3 a 5 dias. Pode ser que sejam menos dias no caso do senhor, como pode ser que sejam mais, mas se organize para esse prazo. Outro ponto, se certifique que o paciente já está com a receita pré-operatória ou agende a data para que ele venha retirar. Uma coisa é eu falar assim, seu João, outra coisa importante, existe uma medicação pré-operatória, existem alguns remédios que o senhor precisa tomar antes da cirurgia. Então, eu preciso que o senhor venha aqui na clínica pessoalmente para eu poder entregar essa receita para o senhor e explicar direitinho como que o senhor vai tomar e agende um dia e um horário. Por quê? Se você só fala assim, ó, seu João, o senhor tem que passar aqui para poder pegar a receita, não fica algo formalizado. E aí o paciente vai deixando para depois, às vezes chega no dia da cirurgia, ele não pegou a receita, ou ele quer pegar em cima da hora, precisa providenciar, não consegue. Então isso precisa ser organizado também, tá? Marca um dia e um horário certinho para o paciente passar para poder retirar essa receita. Antes de agendar, se certifique que todos os exames solicitados já estão na clínica, que a parte financeira está ok e se os materiais necessários para a cirurgia já foram solicitados e estão dentro do prazo de entrega. Ou seja, às vezes a gente sabe que a gente faz um planejamento inicial e depois a gente percebe, sei lá, vai precisar adicionar um enxerto, vai precisar encomendar um tamanho de implante específico, vai precisar encomendar algum material para aquela cirurgia que normalmente não tem no estoque do dia a dia, se certifica que isso já foi solicitado, se certifica que até a data da cirurgia esse material estará disponível para que a gente saiba que tudo está organizado para que esse paciente tenha a melhor experiência possível no dia da cirurgia. E ao retirar a receita, o paciente passou para vir retirar essa receita, a gente repassa cada medicamento que deve ser tomado, qual que é a quantidade, qual que é a ordem de horários e reforça de novo a importância de não se ausentar, evitando gerar custos adicionais de honorários. Ou seja, não adianta a gente só imprimir a receita e entregar para o paciente e deixar que ele leia. Ele pode ler? Ele pode ler. Mas imagina, se for um paciente com um pouco mais de idade, se for o paciente que às vezes tem uma limitação em relação à leitura, nós sabemos que no Brasil existem muitos analfabetos funcionais. O que que isso significa? A pessoa sabe ler, mas ela tem uma limitação em relação à interpretação daquilo. Então, para evitar que o nosso paciente tome algum medicamento de forma errada, nós vamos falar, ó, seu João, no dia, isso daqui é no dia, o senhor não vai tomar nada antes, vai tomar esse daqui, são tantos desse aqui, e é desse jeito. Ó, e depois que o senhor tomar café, isso. Seu João não precisa deixar de se alimentar. O senhor vai ter uma alimentação um pouco mais leve no dia, só que como assim o senhor vai passar por um processo de anestesia, vai ficar algum tempinho aqui com a gente, não venha sem se alimentar. Tome os medicamentos direitinho, a não ser que a gente, obviamente, viu lá na anamnese, tem algum medicamento que precisa ser suspenso antes da cirurgia, nós vamos reforçar isso também com o paciente na hora que ele passar para poder tirar essa receita, mas é muito importante que a gente passe por todas as etapas e reforce mais uma vez, seu João, pelo amor de Deus, se organizou já avisou todo mundo que precisa ser avisado, já se planejou
para ficar quietinho, descansado. O doutor já está todo preparado, todo pronto para poder receber o senhor nesse dia e nesse horário. Já fizemos todas as encomendas, então eu preciso que o senhor realmente se organize para estar aqui neste dia e neste horário. Lembrando que, caso o senhor nos avise em cima da hora ou caso o senhor não compareça, vai ter custo adicional de honorários em relação aos horários que o doutor ficou aqui disponível para poder atender o senhor. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, para que aconteça tudo da forma certa, para que o plano de tratamento do senhor ocorra dentro do tempo determinado e para que não haja atrasos em relação a essa finalização, se organiza lá direitinho e a gente vai estar esperando aqui o senhor no dia da consulta, certo? Então, agora que a gente já organizou toda a parte do dia do agendamento, vamos entender no próximo vídeo como que nós fazemos agora no dia da cirurgia desse paciente.